Bom dia, turma. Hoje eu coloquei na plataforma o material que está lá no Aplix, que é a nossa primeira aula de revisão, né, com relação ao conteúdo estudado no primeiro ano do ensino médio. E aí essa primeira matéria fala sobre conjuntos, né? E qual seria o conceito de conjunto? É uma noção intuitiva que remete a uma coleção ou grupo de objetos. Os objetos que compõem o conjunto são chamados de elementos. Então, observe, turma, alguns exemplos de conjuntos e seus elementos. Então, nós temos, por exemplo, o conjunto das cores da bandeira brasileira. Então, quais seriam os elementos? O verde, amarelo, azul e branco. Um outro tipo de conjunto das vogais do alfabeto. Quais seriam os elementos? A, E, I, O, U. Conjunto dos poliedros de Platão. Quais seriam os elementos? Tetraedro regular, hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. Agora, no material, nós vamos estudar como que um conjunto ele pode ser representado. E aí, nós vemos que ele pode ser representado de três formas: por extensão, por compreensão ou por diagrama. Só que antes de eu entrar em cada tópico, eu queria só ressaltar aqui uma coisa, né? Usa-se sempre letras maiúsculas para representar um conjunto e minúsculas para representar um elemento. Como assim, professora? Então, vamos ver primeiro o que seria essa representação por extensão. É uma lista de elementos entre chaves e separados por vírgula. Então, se eu quiser representar um conjunto que eu vou chamar de conjunto A. Então, como é que eu faço? Conjunto é representado por letra maiúscula, então o nome do conjunto vai estar aqui, o A maiúsculo, igual. Então, nós sabemos que ele vai ser representado, né, entre chaves. Aqui, os elementos que vão pertencer a esse conjunto são os números de 0 a 9. Então, como é que eu coloco ele aqui dentro desse conjunto, separado com vírgulas? Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esse aqui é o conjunto A. Agora, o meu conjunto B vai ser o conjunto de todas as vogais de nosso alfabeto. Então, como é que ficaria? O nome do conjunto é o B, então eu vou colocar o B maiúsculo, igual, vou representar entre chaves. Os elementos nós vimos, né, que são representados por letras minúsculas. Então, eu vou colocar aqui as vogais. A, tudo separado com vírgulas. E, I, O, U. A outra forma de representar um conjunto é por compreensão. Como assim, professor? O que quer dizer isso? Né? É uma propriedade comum a todos os elementos e somente a eles. Professora, continuei sem entender. Por exemplo, aqui eu coloquei o nome de alguns estados, né? Pará, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Paraná. Ele aqui, ele foi representado como a gente aprendeu anteriormente, por extensão, né? Ele está entre chaves, e aí a gente listou todos os elementos aqui separadinhos por vírgula, né? Então, como que a gente poderia representar esse mesmo conjunto, só que agora por compreensão? O que eles têm em comum, né? Primeiro, são todos estados e brasileiros, né? Segundo, todos esses estados começam por qual letra? P. E eles pertencem, ou melhor, eles são, né, estados brasileiros cuja letra inicial é P. Então, como é que eu vou representar esse conjunto aqui por compreensão? Então, eu vou começar entre chaves, e aí eu sempre inicio assim, X. O que é isso, professora X? X é um elemento qualquer. Tal que, agora eu tenho que dizer uma referência em relação a esse X. Essa barra aqui, né, como eu acabei de falar, significa tal que. Então, eu abro chave X, tal que X. Quem é o X, né? É nome de um estado brasileiro
cuja letra inicial é P. E a terceira e última forma de representar um conjunto é por diagrama, o famoso diagrama de Venn. E o que seria isso? É uma linha simples e fechada de qualquer formato contornando os elementos. Então, se eu quiser representar o conjunto A das vogais, então aqui vou colocar uma linha fechada, o nome do conjunto, que é o A, aí eu coloco letra maiúscula e dentro dele vão ter as vogais. Então, eu coloco aqui, ó, tudo minúsculo. A, E, I, O, U, tá? O meu conjunto B vão ser todos, são os estados brasileiros cuja letra inicial é P. Então, aqui, ó, iniciam com a letra P. Meu conjunto B, então, vai ter. Então, os elementos desse meu conjunto B vão ser Pará, Piauí, Paraíba, Pernambuco e Paraná. É uma outra forma de representar o conjunto. Depois, né, a gente vai ver lá no material alguns conjuntos importantes. Aí o primeiro conjunto vazio, né, aquele conjunto que não tem nenhum elemento. E como que ele pode ser representado? Esse zero riscado ou entre chaves sem nada. Conjunto unitário, que é aquele que tem um único elemento, né? O que acontece? Aqui tem muita pegadinha em vestibular, né? As pessoas colocam assim, ó, dizendo que esse conjunto aqui é o conjunto vazio, entre chaves e com zero riscado dentro. Só que essa não é a representação do vazio, como nós vimos no tópico anterior. Isso aqui nada mais é do que um exemplo de conjunto unitário, né? Como se aqui dentro tem um único elemento, é como se fosse um desenho qualquer. E o conjunto universo, que é o conjunto de onde são retiradas as soluções de determinado problema. Utilizamos a letra U para representar esse conjunto, bem tranquilo. Agora a gente vai relembrar a relação de pertinência, onde a gente vai usar os símbolos de pertence ou não pertence. Essa relação é sempre utilizada, né, entre elemento e conjunto. Aí o primeiro exemplo aqui, dado o conjunto A, né, igual a 1, 2, 3, 4. Podemos afirmar que o elemento 1 pertence a A, realmente ele pertence, ele está aqui dentro. O 7, ele está aqui dentro do conjunto A? Não, então o 7 não pertence a A. O 11, como também não está aqui dentro do A, então ele também não pertence. E o 4, como ele está dentro do A, pertence. Agora a gente vai ver a relação de inclusão, que é sempre utilizado, né, para relacionar dois conjuntos. E quais são os símbolos que a gente utiliza? O está contido, o não está contido, contém e o não contém. Então, o primeiro exemplo que a gente está vendo aqui é 1, 3, 5, 7, 9, né? Então, aqui é o conjunto dos números naturais ímpares. E aí eu quero saber se o 5 e 7, que é um subconjunto dele, ele tá o quê? Ele está contido. Ah, professora, eu nunca sei quando que eu vou usar o está contido ou contém. Então, aqui, o conjunto 5, 7, ele está contido no conjunto 1, 3, 5, 7, 9, 11, né? E assim vai, porque esse conjunto aqui é infinito. E se fosse o contrário, se eu perguntasse em relação primeiro a esse conjunto aqui, ó, 1, 3, 5, 7, 9, em relação ao subconjunto 5 e 7. Então, agora, esse conjunto maior aqui, ele contém o subconjunto 5 e 7. Viram a diferença? O segundo exemplo aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele contém o subconjunto 5, 6. E aqui, por último, né, 2, 3, 4, ele não está contido
no conjunto 2, 4, 6, 8 e 10. Agora nós vamos ver o que é um subconjunto, né? Um conjunto A, ele é subconjunto do conjunto B, somente se todo elemento de A também pertence a B. Então, eu vou colocar aqui, né? Então, A, esse conjunto A, ele tem que pertencer totalmente ao B. Então, ele tem que estar contido no conjunto B. Ou, se eu quiser dizer o B em relação a, o B contém A. E aí, como é que eu faço para achar todos os subconjuntos de um conjunto A, por exemplo? Então, eu vou chamar aqui de N de A. O primeiro subconjunto que a gente tem que colocar é o vazio, porque o vazio, ele é subconjunto de qualquer conjunto. Então, eu coloquei aqui o vazio, ó. É o primeiro subconjunto. Agora, eu vou colocar os subconjuntos com os elementos aqui separados. Então, primeiro vem o 1, subconjunto 1, depois vem o subconjunto 2 e, por último, o próprio conjunto A. 1, 2. Então, o conjunto A, ele tem um total de quantos subconjuntos? 4 subconjuntos. Agora, vamos ver aqui o conjunto B. O conjunto B, ele é composto pelos elementos 1, 2 e 3. Então, quem serão os subconjuntos de B? Então, eu vou iniciar com vazio. Agora, eu vou colocar os subconjuntos com apenas um elemento, os unitários, né? Então, aqui vai ficar o subconjunto 1, subconjunto 2, o subconjunto 3. Agora, eu vou colocar os subconjuntos com dois elementos. Então, eu posso ter aqui o 1 e 2. Eu posso ter também o 2 e 3. E eu posso ter também o 1 e o 3. E o próprio conjunto B, ele é subconjunto dele mesmo. Então, aqui vai ser, ó, 1, 2 e 3. Então, o conjunto B, ele tem um total de quantos subconjuntos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que, às vezes, o conjunto, ele tem muitos elementos. E aí, fica muito complicado da gente colocar, né, ele por escrito, todos os subconjuntos. Então, tem uma formulazinha que faz a gente descobrir o total de subconjuntos. Então, se um conjunto ele tem N elementos, qual vai ser o total de subconjuntos? 2 elevado a N. Então, essa aqui vai ser a fórmula, ó, 2 elevado a N. E o N é o total de elementos que esse conjunto vai ter. Então, aqui em relação ao conjunto A, ele tem 2 elementos. Então, para eu achar o total de subconjuntos, é só eu colocar 2 elevado a 2. 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, eu chego aqui no total de subconjuntos do conjunto A. Aqui no B vai ficar 2 elevado a N, que é igual a 2. Quantos elementos tem o B? 1, 2, 3. Tem 3 elementos. Então, vai ser 2 ao cubo, que vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2, 8. Então, o conjunto B vai ter um total de 8 subconjuntos. E aí, depois vocês podem dar uma lidinha, né, nas operações com conjuntos. Aí tem união, interseção, diferença, complementar. E o último anexo são os exercícios de fixação aí que eu vou deixar para vocês tentarem resolver, tá? Então, espero que vocês tenham relembrado a introdução aí de conjuntos. Até a próxima aula.